Beleza, então, pessoal. Boa tarde, então, a todos. Vou mostrar aqui para vocês como uma segunda forma, né, de realizar o TCC de vocês, escrever o trabalho de conclusão de curso de vocês, um formato de monografia, tá? Vocês já sabem aí que o meu formato preferido, né, para esse semestre é o formato de artigo, mas pode ser que alguns de vocês queiram adotar esse outro formato de monografia. Por isso, eu coloquei aqui para vocês alguns modelos e algumas instruções para quem quiser seguir esse formato. Então, aqui a gente está no Drive do TCC, e dentro da pasta aqui, modelos do TCC, tem outra pasta escrito monografia, e aqui eu disponibilizei para vocês três documentos. Um primeiro documento com instruções, né, sobre como realizar uma monografia, como escrever, né, uma monografia, como formatar ela, os itens, né, os tópicos, as seções que podem ter, que são opcionais, obrigatórias. Tem também explicações sobre essas seções. Esse é o primeiro documento que eu vou mostrar para vocês, bem rapidamente, tá? Ele está bem detalhado, então, não vou ficar gastando muito tempo aqui, já que eu detalhei tudo nesse documento aqui, basta vocês verem, tá bom? Então, tá aqui, fala um pouquinho do trabalho de conclusão de curso, ele aborda a estrutura, os elementos que precisam ter, e aqui já vai falando sobre esses elementos. Então, capa, aí tem as regras de formatação, o que que precisa ter na capa, né? Fonte, espaçamento, tudo certinho, folha de rosto da mesma maneira, termo de aprovação, que a gente vai utilizar o que eu disponibilizei para vocês também. Sessão de dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, aí fala o que que é um resumo, né? O que que precisa ter no resumo. As listas, figuras, que são um sumário, né, das listas e figuras. Tem um modelinho, tabelas também, siglas, como é que a gente faz o sumário, que precisa ter numa introdução, né, no desenvolvimento, numa revisão de literatura, como é que as citações são feitas, os tipos e como é que são feitas, material e métodos, análise, discussão, conclusão, ou seja, está um documento aqui as referências, né, regras para realizar as referências, ou seja, está um arquivo bem completo aí para vocês consultarem aí quando tiverem dúvidas, ok? Então está bem completinho aí. Tem tudo e mais um pouco que vocês precisam saber para produzir essa monografia. Bom, eu também disponibilizei algumas instruções mais específicas para quem for fazer uma monografia de relato de caso e uma monografia de revisão de literatura. Então, vou mostrar aqui um modelo, né, um documento em relação ao relato de caso. Então, esse aqui é um modelo que vocês podem preencher dentro dele. Ó. Tá? Um modelo de relato de caso. Então, tem aqui, né, a siglazinha da UNA, espaço para nome, espaço para título, local, data, folha de rosto, espaço para dedicatória, que é opcional. Então, em cada espaçozinho desse, em cada tópico, tem pelo menos uma pequena instrução aí também do que se trata. Né? Então, por exemplo, dedicatória, que é opcional, é um pequeno texto no qual se presta uma homenagem e dedica o trabalho a uma ou mais pessoas, certo? Vem os agradecimentos, que também é opcional, né? Sem o i. Na sequência, epígrafe, que também é opcional, e aqui tem mostrando o que que é, né? Resumo, que é obrigatório, né, no caso. O resumo em inglês, que é algo opcional. As listas, listas de figura. Aqui o sumário, e já tem até um modelinho do sumário, né, para vocês preencherem nele, substituírem aí, incluir o que tiver que incluir. E vejam que aqui no sumário, nesse modelo de relato de caso, o trabalho, né, ele possui uma introdução, um desenvolvimento dividido em revisão de literatura, relato de caso e discussão, e na sequência a gente tem conclusão, referências, e aí esses outros itens ali, glossário, apêndice e anexo, são opcionais.
ok? Então, cada parte desse tem aqui o seu espaço para a gente redigir e também uma breve explicação do que se trata. Então, a introdução deve ser concisa e conter informação atual sobre o assunto, o texto, o método e o objetivo do relato. O desenvolvimento é constituído aí de revisão e o relato em si, né, que é a parte talvez mais importante, juntamente com uma discussão em cima desse relato. Após a discussão, a gente tem a etapa ou item de conclusão, que também é obrigatório, assim como os demais. Na sequência, as referências. Exemplos de referências tem naquele outro documento mais extenso, né? Então, lá vocês podem buscar como é que referencia. É a norma ABNT, né? Então, não tem muito segredo. Se vocês jogarem aí no Google referências ABNT, normas da ABNT, vocês vão encontrar também. Mas naquele documento lá, que eu mostrei anteriormente, também tem. Glossário, apêndice e anexo são itens opcionais, né? Então, por exemplo, o apêndice e o anexo são... O glossário é bem difícil de ter, né? Eu, particularmente, não me lembro de ter visto uma monografia com glossário. Mas apêndice e anexo, a gente frequentemente coloca, né? E é importante que vocês saibam a diferença entre um apêndice e um anexo. Um apêndice é alguma informação, algum dado, algum resultado importante que você queira adicionar depois do seu trabalho, né? Agora, é algo que você elaborou, que o autor ou os autores elaboraram, tá? Algo gerado por vocês. Por exemplo, eu não quero colocar muitas fotos ao longo do texto, mas eu quero anexar, né? Eu quero colocar nesse apêndice mais fotos que eu tirei ali do caso, enfim. Aí eu posso anexar em apêndice. Essas fotos foram tiradas por vocês, é de elaboração dos autores. Então, isso é um apêndice. Já o anexo também são informações adicionais, resultados, informações, dados adicionais, mas que não foram elaborados pelos autores. Por exemplo, resultados de exames complementares, vamos dizer assim. Tá? Então, você fez um exame complementar no animal, um hemograma, por exemplo, você pode colocar aqui o resultado desse hemograma, que não foi você que fez, né? Obviamente, você pode anexar aqui nesse tópico de anexo. Laudos também, né? Qualquer tipo de informação, documento, texto, que vá acrescer alguma coisa no seu trabalho, que você não quis colocar no corpo do texto, mas você acha importante adicionar aqui no final, e que nesse caso dos anexos, não foi produzido por vocês, não foi elaborado pelos autores, certo? Aqui as instruções finais, né, para a escrita da monografia, e aí um detalhe importante, né, que as monografias, isso está lá inclusive na diretriz do TCC, elas possuem aí no mínimo 30 e no máximo 80 páginas, ou seja, isso tudo contando tudo, tá? Da capa até, sei lá, o anexo. Beleza? Ou da capa até as referências, tudo, tudo, tudo. Então, não pode ser menor que 30 páginas, também não pode ser maior que 80 páginas. Obviamente, não, eu tenho que seguir a formatação, né? Não adianta eu ficar dando enter no meu trabalho, colocando um espaçamento maior do que a formatação exige, né, para fazer um trabalho maior. Isso também está incorreto, claro. Então, esse é o modelo de relato de caso. Só relembrando aqui os tópicos obrigatórios que esse modelo tem que ter de relato de caso, né, de monografia, introdução, desenvolvimento, que é dividido em revisão de literatura, relato de caso, discussão, na sequência, conclusão e referências. Os outros são elementos opcionais. Beleza? Vamos então ver o modelo agora de monografia, porém, de uma monografia de revisão de literatura. Então, aqui os elementos pré-textuais, como capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, índice, resumo, essas partes aqui são todas a mesma coisa, não muda nada do que a gente viu ali para o relato de caso, né? Agora, aqui a gente já tem mudança, né? O sumário é diferente, e os elementos textuais, né, os tópicos obrigatórios que tem que ter são diferentes também, um pouquinho diferentes. Então, aqui eu tenho uma introdução e um desenvolvimento também, mas o desenvolvimento
é dividido em apenas revisão de literatura, que é a parte mais importante do trabalho, aquela parte que vai ser a mais extensa, seguido também por uma breve ou por uma discussão, né? Depois a gente tem a conclusão e as referências, glossário, apêndice e anexos. Novamente, são elementos opcionais, ok? Então, aqui está da mesma maneira, cada sessão aqui aberta, com uma breve explicação do que tem que ser escrito aqui, né? Por vocês durante a escrita dessa monografia de revisão de literatura, certo? Aqui embaixo, a mesma coisa. O número mínimo, né, de páginas e máximo continua o mesmo, independente se a monografia é de relato de caso ou se ela é de revisão de literatura, mínimo de 30 páginas, máximo de 80 páginas, seguindo em ambos os formatos sempre as normas da ABNT, que eu detalhei para vocês naquele primeiro documento. Ok? Bom, quem optar por esse tipo, né, escreve, respeitando todas essas regras. Surgiu dúvidas, consulta lá o material que eu coloquei para vocês lá no Drive, as instruções para a elaboração, né, da monografia. Uma vez terminado, vocês vão nomear, né, o arquivo de vocês em PDF com o nome de um dos autores, virem aqui na nossa pasta, nosso Drive do TCC, vir na pasta Arquivos do TCC e jogar aqui dentro com o nome completo de algum dos integrantes. A data que vocês vão ter que fazer isso, a gente vai divulgar mais à frente, certo? Então, é isso. Simples assim. Tá aí as explicações, né? Breve explicação sobre esse modelo de monografia. Mas eu estou bem confortável em relação a isso, porque nos documentos está bem explicadinho, né? Então, basta vocês lerem para conseguirem confeccionar aí essa monografia dentro das regras, dentro da estruturação e dentro da ideia aí para fazer um bom trabalho de conclusão de curso. Beleza? Bom, agora eu vou abrir para as dúvidas de vocês em relação à monografia como formato de trabalho de conclusão de curso. Outras dúvidas a gente vai responder depois. Alguém tem alguma dúvida sobre a monografia como formato de TCC? Ou não? Quando vocês pensam, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Acho que eu vi um erro aqui que aconteceu. Não, sem dúvidas. Então tá bom. Vou fechar aqui a gravação e aí a gente abre para dúvidas gerais.